Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso vídeo da nossa almofadinha Senta Bebê. Essa almofadinha aqui que foi muito pedida por vocês, é um modelinho super útil para o bebê que está começando a sentar ali nos primeiros meses de vida. É um modelinho super confortável, pessoal, eu já falei com vocês já no primeiro vídeo um pouco sobre ela, sobre a modelagem e também sobre o tecido, tá? Então, se você não assistiu a primeira parte, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu aconselho vocês a assistirem a primeira parte para vocês entenderem um pouco do material, do molde, tá? Ali eu explico certinho para vocês. E agora a gente vai então aprender a montagem da nossa almofadinha, tá? Eu espero que vocês gostem. Se vocês não são inscritos aqui no canal, se inscreva. A gente sempre, toda semana, tá trazendo conteúdo bacana para vocês, modelinhos e acessórios indispensáveis para o bebê. Tá muito legal, tá, pessoal? Então se inscreve, curta, compartilha e deixa aqui o seu comentário para mim saber o que você achou desse vídeo. Então vamos para o nosso passo a passo? Pessoal, a gente vai começar colocando o nosso zíper, ó. Procurem o número 1 do seu molde, tá? Aqui, ó, vai estar certinho onde vai o zíper, vocês podem estar marcando, tá? O molde de vocês, olha só. Você coloca em cima e passa uma canetinha aqui, fantasminha, ó, onde você pode começar e onde terminar, tá? O zíper é uma opção você colocar aqui. Você também pode estar colocando aqui na parte de baixo, ó. Também é uma opção. Não vai mudar muito, você pode estar colocando ali sem problema nenhum. Mas a gente fez aqui um tamanho razoável ali na parte de trás para não atrapalhar, tá? A almofadinha. A parte menor é a parte de dentro, tá? Da nossa almofadinha, ali onde vai o círculo. Então agora, pessoal, a gente vai colocar o nosso zíper aqui nessa partezinha aqui. Vejam, pessoal, que aqui, ó, ela tem um chanfrado, tá? Ó, aqui ela é mais comprida e aqui ela é mais curta. Então, vocês procurem colocar certinho, tá? No molde, pra vocês saberem onde que vai o zíper e colocar na parte certa do molde. Procurem usar um zíper que seja adequado, tá? A cor ou a estampa de vocês pra ficar bem harmonioso, tá? Então, agora eu vou costurar, pessoal, ó. Essa partezinha aqui, eu vou costurar em cima ali da minha marcação, tá? Essa parte aqui. E depois eu vou costurar a minha outra parte. É simples, pessoal. Você vai colocar como você costura um zíper normal. Pessoal, o zíper, ele vai ficar com a parte de cima virada para baixo, ó. O molde, ele está assim. Você vai colocar ele fechado para baixo, tá? Por quê? Porque essa parte aqui, ela vai ficar assim, ó, tá? Então, ela vai fechar e vai abrir. Essa é a posição certa, tá? Pra baixo. Quando ficar prontinho, vocês vão entender por que da posição do zíper assim, tá? Então, agora eu vou costurar. Vocês podem estar costurando como vocês costuram o zíper de vocês, com o pezinho de vocês, tá? Eu vou costurar aqui do jeitinho que eu faço e já volto aqui pra gente fazer a outra parte. Pessoal, então eu costurei aqui, ó, a minha partezinha do zíper desse lado. Costurei também deste ladinho, ó, e ficou assim, tá? Agora, eu vou fechar essa minha parte aqui, ó. Vou emendar essa partezinha aqui, vou dar uma puxadinha aqui. E vou costurar um pouquinho pra cima dessa costurinha aqui, ó. Um pouquinho pra cima, porque aí vai ficar bem certinho a parte do nosso zíper ali, o acabamento, tá? Eu vou fazer aqui e já venho mostrar pra vocês. E agora, eu só vou vir aqui e fazer uma emendinha aqui dessas duas costurinhas. Prontinho, pessoal, ó, meu zíperzinho aqui pregadinho. Olha só. Eu costurei aquelas duas emendinhas lá, puxei a costura um pouquinho mais pra baixo aqui e ficou dessa forma aqui, ó. Bem certinha, tá? Agora, a gente vai
puxar uma costurinha aqui, ó. Nessa pontinha aqui, e depois vamos cortar o nosso zíper, tá? Vocês podem estar passando um overlock ali, ou não tem problema, você pode deixar assim mesmo e depois costurar junto ali na parte de baixo. Então, agora eu vou passar uma costurinha aqui. Olha só, pessoal. Então, ficou bem certinho aqui o meu zíper, olha. Bem certinho, tá? E agora, vocês podem deixar assim, ou vocês podem também costurar junto o zíper aqui na parte de baixo, tá? Eu vou deixar assim. Agora, pessoal, a gente vai aqui pro molde número 2, tá? Vocês procurem lá. Vamos fazer essa parte aqui, que é a parte do encosto ali da lateral do nosso zíper. Vocês coloquem em cima aqui, ó, pra saber certinho qual parte emenda aonde, ó. Essa parte maior é o lado de fora, essa parte menor é a parte de dentro, tá? E aqui tá falando o quê? Este lado para a parte do zíper. Então, a gente vai pegar essa parte aqui, tá? Que a gente costurou. Se a parte menor é sempre pro lado de dentro e a parte maior é pro lado de fora, o que que a gente vai fazer? Vamos costurar assim, ó. Ó, ela vai ficar desse jeitinho aqui, olha só. Não sei se vocês notaram, mas uma parte, ela é maior do que a outra, ó. A parte do zíper, ela é maior, tá? Por quê? Justamente pra gente dar uma puxadinha na hora da costura. A gente vai dar uma puxadinha, ela vai fácil, tá? Porque ela tem um pouquinho, ela espicha um pouquinho. Então, é por esse motivo que seria interessante vocês fazer com um tecido que estica um pouco, tá? Pra não ter pra não ficar preso ali nessa parte onde ela precisa, não é um franzido, é uma puxadinha na hora de costurar, tá, pessoal? Pra ela fazer a parte do encosto ficar mais redondinha, mais firminha, tá? Então, eu vou colocar aqui, vocês vão vendo como que eu faço. A gente vai costurar essa parte nessa e essa nessa. Vamos lá? Ó, eu vou dar uma seguradinha no tecido e vou costurando junto, dessa forma. Olha só, pessoal, ela não vai franzir, ela vai criar uma curva aqui no nosso encosto, olha só. Ó, eu puxei ela por inteiro e assim ela vai ficar bem certinho, sem gruminho, sem nada, tá? Vou fazer a mesma coisa com essa minha parte aqui. Vou colocar aqui e vou puxar até encostar aqui, ó. Vou dar uma puxadinha. Não precisa franzir, pessoal, é uma leve puxadinha só pra ela criar aquele contorno ali do nosso encosto. Então, olha só, pessoal, as partes laterais já coloquei, tá? A parte central, ela deixou uma curvinha aqui, ó, pra nossa almofada, pra ela ficar bem acomodadinha ali quando a gente encher. E agora, a gente vai pra outra parte lateral. Pessoal, então agora a gente vai pro número 3 do nosso molde. A gente vai pegar o nosso tecido e vamos colocar aqui em cima, ó. E vamos olhar o que tá escrito aqui. Tá pedindo pra gente costurar entre as pernas da almofada, tá? Então, a gente vai pegar o nosso tecido e vamos dobrar aqui no meio. Vamos fazer aqui um cortezinho pra marcar o nosso meinho, tá? Da parte onde pede pra gente costurar ali na entrepernas. E aqui a mesma coisa, ó. Então, pessoal, olha só, eu já achei os meus 2 piques aqui, ó, tá? E que parte que vai costurar daqui na parte do encosto da nossa almofadinha? A parte mais comprida, tá? Ela vai encaixar certinho aqui nas laterais, por isso ela precisa ser espelhada, tá?
porque é essa parte mais compridinha que vai dos dois ladinhos. E essa parte aqui onde a gente fez o pique vai no meinho da entreperna. Qual que é a entreperna? É essa daqui, ok? Mas a gente já vai pra essa parte. Vamos aqui na parte 3 ainda, tá? O que a gente vai fazer? Vamos costurar aqui, ó, puxando também um pouquinho, tá, pessoal? Notem que ela é menor, ó. Ela é um pouquinho menor do que o tamanho. Por quê? Pra dar esse efeito de curva na hora da emenda, ó. A gente vai tá puxando um pouquinho pra ela se adaptar ali e formar a nossa curvinha, tá? Então, essa é a parte do encosto da nossa almofadinha. Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Respeitem, pessoal, o fio do tecido, as marcações. Olha só, cada molde vai ter o fio que vocês precisam cortar do tecido, tá? Se ele tiver ao contrário, você vai cortar ao contrário. Se ele tiver assim, você vai colocar e vai cortar ele assim. Porque isso vai ajudar na estrutura da almofada, tá? Outra coisa, se você pega um tecido que ele não espicha muito, você pode estar cortando ele no viés, que isso vai ajudar na hora de vocês colocarem e fazer essa parte aqui, que ela precisa dar uma cedida no tecido. Se você cortar no viés, ela vai encaixar um pouco melhor, tá? Mas assim, o recomendado é você usar um tecido que tem essa elasticidade, tá? Pelo menos um pouco, pra fazer esse efeito aqui que a gente tá fazendo. É por isso que no tricoline eu não aconselho vocês fazerem, porque não vai ficar muito legal, tá? Vai ficar não vai ficar uma almofada com um formatinho bem bonito, como a gente quer, tá? Então, agora, a gente vai pra parte 4 do nosso molde, tá? O que a gente vai fazer agora? Notem, pessoal, que tem um lado que ele é maior, que seria esse lado, o lado de fora, e a parte menor, que seria a parte de dentro, ó. Reparem que ela faz isso daqui. Essa parte aqui é onde você vai costurar nas laterais do encosto da almofada, ali daquela parte que a gente costurou. Olha só. Então, vocês vão ter que cuidar a parte que vai fora e a parte que vai dentro, porque ela tem diferença. Só para vocês entenderem, ó. A parte menor que eu falo é essa partezinha aqui. Ela fica uma folguinha aqui nas laterais. Então, o que eu preciso fazer? Para que ela fique com a parte maior para fora e a parte menor para dentro, eu vou costurar assim, ó, tá? Frente com frente, pique com pique. Ela não vai ser do tamanho da minha lateral, ela vai ficar uma sobra. E vocês já vão entender o porquê dessa sobra. Não precisa puxar ela na hora de colocar essa parte, tá? Você pode passar a costura tranquilamente aqui. Porque aí ela vai virar e a parte de fora, que é a maior, vai ficar pra fora e a parte de dentro vai ficar pra dentro, ok? Eu vou costurar isso aqui e vou costurar esse ladinho aqui também, tá? Vocês já vão entender qual é o sentido dessa emenda aqui, tá? E aí, a gente vai formar a primeira parte aqui da nossa almofada. Olha só, pessoal, então, a parte maior, ela vai ficar pra cima e a parte menor, ela vai ficar pra baixo. Por quê? Porque a parte menor é a parte de dentro. Então, quando a gente virar, ela vai ficar assim, ó, com a parte maior pro lado de fora, que é o que a gente quer que aconteça na hora de formar ali a nossa almofadinha, tá?
Pessoal, a nossa parte 5 é a faixa das pernas, que seria a parte que vai aqui, ó, na nossa perninha, ó, nesse contorno aqui da perna. Eu vou começar, pessoal, costurando aqui. Olha só. Vou começar pregando aqui, vou passar aqui, ó. Tanto faz o lado, tá, pessoal? Mas eu vou começar do lado de fora, colocando estilo um viés, tá? Ó, eu vou colocar aqui, desde aqui de baixo da perninha, ó. Deixa eu mostrar melhor aqui pra vocês entenderem. Olha só, essa é a parte das pernas, tá? Eu vou começar aqui da minha lateral. Vou começar costurando também com a lateral. A parte menor, ela vai bem aqui no meinho, tá? Ó, a parte menor da faixa de entrepernas vai na parte do meio ali. Eu vou começar costurando aqui a minha faixa. Vou emendar essa parte. Vou costurar aqui. Essa parte aqui, ela tem que ficar, essa parte do meio que eu marquei, ela tem que ficar certinho aqui no meinho, tá? Nem que vocês tenham que puxar um pouquinho. Ela tem que ficar centralizada. Eu vou até fazer um pique aqui, ó. Pra marcar. Façam aqui também, se você achar necessário. Pra que ela não fique torta, sabe? Pra que ela fique bem certinha. E o nosso meio, que é ali onde eu marquei, ela vai encaixar aqui, certo? Olha só. Então, eu vou começar pregando ali e vou passar toda a costura até chegar na outra parte. Então, olha só, pessoal, fechou certinho aqui o meu piquezinho. Uma dica que eu dou pra vocês, quando vocês estiverem passando a agulha e tiver na hora de virar, você para, ó. Eu passei a minha costura aqui, parei, fiz um pique certinho na mesma direção que eu parei a minha agulha. E aí, eu viro o tecido e ela dá essa folguinha aqui, que aí vai me ajudar a ficar um acabamento mais certinho aqui também, ó, nessa parte, ó. Ela fica bem certinho, tá? Agora, pessoal, eu queria dizer pra vocês que vocês vão ter que pôr um botãozinho ali na parte da perninha, certo? Então, agora é a hora de vocês pôr o botão pra abotoar ali na parte da perninha e ficar mais seguro e não sair pra fora, tá? Eu vou pregar o meu botãozinho aqui e já volto aqui mostrar o ponto pra vocês. Pessoal, então, olha só, eu já coloquei aqui o meu botãozinho. Vocês vão colocar em média 2 centímetros, tá? Da margem aqui da bordinha, tá? Agora, a gente vai costurar, ó, eu costurei aqui na parte de fora, tá? A gente vai costurar essa mesma bordinha aqui na outra parte, tá? Só que a gente não vai fazer assim, ó, colocar e pregar. A gente vai fazer o seguinte, vamos pegar essa parte aqui, vamos pôr tudo pra dentro, aqui, ó. E vamos colocar assim, ó. Que aí, a gente vai conseguir desvirar depois. Se a gente fazer desse jeito aqui, ó, a gente não vai conseguir desvirar, tá? Ela vai ficar assim. Então, a gente vai colocar essa parte aqui por dentro
e vamos encaixar aqui, ó, tá? Vamos fazer o pique aqui também, pra ficar bem certinho ali no nosso meinho. Ó, pra gente poder saber o ponto do nosso botão ali, que o nosso meio tem que ficar certinho com o meio do nosso viés, tá? E eu vou começar pregando. Você pode começar pregando daqui pra frente e daqui pra frente também, tá? Se você achar melhor, não tem problema, não vai influenciar na forma que vai ficar o resultado final. Faça o que for mais fácil pra vocês, tá, pessoal? Eu vou começar pregando daqui até a minha parte aqui, tá? Olha só. Eu vou dar umas puxadinhas pra ela ficar bem certinha ali na parte da perninha. Pronto, pessoal, ó, façam da forma que vocês acharem melhor de costurar, tá? Agora, a gente vai desvirar essa parte aqui, ó, e ela vai ficar assim. Com o nosso botãozinho aqui, ó, certinho o acabamento dela, pessoal. Ela vai ficar assim, ó, toda emendadinha. Essa é a nossa almofada, olha só. Toda acabadinha, por isso que eu gosto de trabalhar com o moletinho, porque ele deixa bem acabado, tá? Olha só. E ela ficou assim. Desse jeitinho aqui, ó. Não sei se dá pra vocês enxergarem bem. Agora, a gente vai colocar a parte do contorno aqui da nossa almofada. Então, pessoal, a gente vai agora para nossa parte 6 aqui, que é a base do contorno da almofada, que seria essa partezinha aqui, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou unir, tá? As minhas duas pontinhas e vou buscar o meu meinho aqui, ó. Ó, vou fazer o meu pique aqui. E vou puxar aqui na parte de baixo também, vou marcar. Vai ficar assim, tá? Aonde que a gente vai colocar essa parte? Nós vamos começar colocando, olha só, essa aqui é a nossa parte de trás, ó. A gente vai começar colocando esse contorno aqui também na parte de trás, frente com frente, não se esqueçam disso. Ó, vocês lembram onde terminou a nossa costura aqui do zíper? Vocês vão pegar essa parte do pique, que é a parte do meio ali do contorno, e vamos costurar, tá? Até aonde que vai a nossa parte aqui do contorno? Até onde começa aquele viés da entrepernas. Ó, a gente vai dar até uma puxadinha, se caso não alcançar, pra que ela fique a costura certinha aqui com a nossa costura, a nossa emenda da entrepernas, ali onde que começa a entrepernas, tá? Eu vou costurar aqui e vou mostrar pra vocês. Mas se vocês ficar confusos, logo mais, quando ficar prontinho, vocês vão entender
aonde que é cada peça, vocês vão saber as partes, vai ficar mais fácil depois que vocês entenderem cada peça, tá? Abram a costura de vocês, tá? Pra ficar bem certinho o nosso acabamento. Se vocês puderem, pessoal, deixem um pedacinho aqui, ó, depois da costura, da emenda, aqui onde começa a parte das perninhas. Se vocês conseguirem, deixem um pedacinho aqui, ó, pra gente poder passar a nossa costura, tá? Olha só, então, a parte do contorno de baixo, eu já preguei, ó. Aqui tá o meu zíper e aqui tá a base da minha almofada. Pessoal, depois que eu costurei aqui a base da nossa almofada, que é esse contorno aqui, a gente vai vir aqui, ó, onde tem essa parte aqui, que é a parte das perninhas, ó, o nosso viés das perninhas. A gente vai pegar essa parte aqui do contorno e vamos costurar, ó, vamos fechar ela, tá? E vamos deixar um pedacinho aqui também, ó, pra costura, tá? Pode ser 1/2 centímetro, não tem problema. Eu vou fazer isso dos dois lados da almofada, tá? E aí, a gente vai pra parte do fundo da nossa almofada, que é o círculo. Prontinho, pessoal, ó, costurei, então, a parte do meu contorno aqui, da minha base com a perninha, tá? E aí, ficou assim, ó, essa parte aqui do acabamento. Eu sei que fica um pouco confuso de vocês entenderem agora, porém, se você seguir certinho passo a passo, vai ficar muito fácil de você fazer, ó. Ela ficou assim, a parte ali de baixo, onde vai as perninhas, tá? Agora, a gente vai pra parte número 7, que é o nosso fundo círculo. Essa parte aqui, que a gente já recortou. Essa parte, ela vai na parte de cima da nossa almofada, tá? E a gente vai colocar uma mantinha na parte de cima. Pra quê? Pra ficar mais confortável, mais fofinho ali na parte do bumbum do bebê, tá? Pra ficar mais confortável. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai costurar aqui nesse contorno, unindo a nossa manta com essa parte aqui do círculo, e depois a gente vai tirar as sobrinhas que ficaram. Pronto, pessoal, costurei aqui. Agora, a gente vai recortar essa partezinha aqui, tá? Das laterais, essa sobrinha aqui de manta. Pessoal, eu preciso falar dessa tesoura aqui que eu comprei, tá? Lá na Shopee. Ela é muito boa, eu comprei, veio um kitzinho de 3. Eu achei muito barata, achei ótima essa tesoura. Você pode estar... eu não sei como que você gosta da tua tesoura, eu gosto de uma tesoura fácil de pegar, que não seja muito grande, então eu tô usando a média. Mas eu achei super baratinho, eu paguei acho que R$33 o kit, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi isso. E eu vou deixar pra vocês o link aqui embaixo, caso vocês queiram pegar uma tesoura ótima com um valor bom, vocês podem estar comprando ali pelo nosso link, que tá disponível aqui no nosso vídeo, tá? Você pode estar dando uma afiadinha nela também,
que isso vai ajudar muito no corte de vocês. E claro, vocês podem estar utilizando cada uma para um tipo de material, né? O tecido para o tecido, o papel para o papel, o picote para o picote, que assim a sua tesoura ela vai se manter sempre bem afiadinha, o corte dela muito bom, tá? Então, tenham esse cuidado com o material de vocês, que vai durar muito tempo. Agora, a gente vai se atentar no nosso término do encosto da lateral, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão marcar onde que termina o encosto de vocês, tá? Da lateral da almofadinha. Você pode estar fazendo um pique ou marcando com a caneta mesmo, tá? Só para vocês saberem aonde que termina a costura do encosto. E o que a gente vai fazer? Vamos marcar o nosso meinho também, tá? Vocês podem estar unindo essas duas marcações que vocês fizeram aqui, ó, tá? E aí, vocês vão achar o meio da parte de trás. E aí, vocês podem fazer uma marcaçãozinha aqui no meio do nosso círculo. Aonde que a gente vai colocar esse círculo de manta? Ó, a gente vai pôr na parte de dentro. Aonde que é o meio? A gente não precisa marcar e nem fazer pique, porque o meio é o nosso zíper, ó. Aqui a gente pregou o nosso zíper, essa costura aqui do meio do zíper é o nosso meio. Então, você vai pegar a parte de trás e a gente vai unir o pique do contorno aqui, da almofada, com essa parte e vamos unir, vamos passar uma costurinha até aonde, pessoal? Até a nossa marcação aqui, onde a gente marcou. Eu vou passar esse contorno, eu vou passar essa costura aqui e vou para outra parte. Pessoal, então tá aqui, já costurei a parte do meu contorno, ó, onde vai o bumbum do neném, tá? Ela vai ficar desse jeitinho aqui. Lembra que a gente colocou o botãozinho aqui? A gente vai fazer a mesma coisa, pessoal. Vocês vão colocar aqui, ó, a partezinha onde termina, as bordinhas, vão unir aqui. E vão marcar aqui o meio, pra quê, pessoal? Pra gente poder colocar o nosso botão, que é a outra parte do botãozinho tic-tac. Eu também tenho o link de venda, tá, pessoal? Desse botãozinho aqui. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vocês também podem pesquisar, eu vou deixar o moletinho, vocês podem estar dando uma olhadinha nos modelos e também adquirindo aqui pelo nosso link, tá? Que é a loja da Shopee, onde tem os preços muito bons, pessoal, vocês podem comprar por ali, é seguro. A gente compra bastante material por ali também, tá? E a gente quer compartilhar pra vocês, que são produtos de qualidade segura, tá? Então, agora a gente vai colocar o nosso botão. Vamos deixar mais ou menos aqui... Vamos puxar mais ou menos 2 centímetros pra dentro, tá? E vamos pôr o nosso botãozinho pra gente poder pregar ele depois de pronto. Pregamos aqui o nosso botão, tá? Olha só. Ó, ele ficou 2 centímetros pra dentro, tá? Você pode estar colocando um pouquinho mais pra dentro, pra fechar aqui com a parte da bordinha, ó. Você pode pôr até uns 3 centímetros aqui pra dentro o nosso botãozinho, tá? E aí, pessoal, depois que eu costurei todo esse contorninho aqui da parte de baixo, ó, que é a parte do assentinho aqui de dentro. Olha só como ele ficou. Eu costurei na parte interna, tá? Esse contorno, esse círculo aqui. Agora, ficou faltando aqui a gente emendar. O que a gente vai fazer?
Agora, a gente vai costurar essa parte aqui, que é a parte do contorno aqui da base. Lembra que a gente fez um pique aqui logo lá no comecinho? Então, essa parte aqui a gente vai costurar com a nossa parte do meio aqui, ó, começando por ela, tá? Como que a gente vai costurar? Assim mesmo, tá, pessoal? Ó, com a parte aqui da fibra pra fora. E essa parte da borda aqui, ó, diretamente nessa parte aqui, ó. Vamos passar o contorno até onde termina a nossa lateral do encosto. Pronto, pessoal, olha só, costurei aqui a parte, eu vou abrir aqui pra vocês entenderem, ó. A parte da base da nossa almofada tá totalmente costurada aqui nessa parte aqui do contorno do fundinho da nossa almofada, olha só. Ela vai ficar assim. Agora, pessoal, depois de pronta toda a estrutura da nossa almofada, o que que a gente vai fazer? Olha só como que ficou aqui a parte de baixo, ó. A parte da base também tá toda costuradinha. A gente vai colocar o nosso forrinho da parte de baixo aqui. O que que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui toda essa parte do encosto da almofadinha pra dentro, tá? Aqui. E vamos pegar essa outra parte do nosso círculo e vamos colocar em cima aqui, ó, frente com frente. E vamos costurar todo esse contorno, tá? Primeiramente, eu vou achar os meus meios. Se você tiver estampa, pessoal, cuidem também para deixar ela certinha, retinha, né? Com a parte de cima, certinho com a parte de baixo. E aí, a gente vai marcar os nossos piques, que isso vai facilitar muito na hora de vocês pregarem, tá? Então, eu vou colocar aqui no meu meio, ó. Aqui é o meio da minha almofada. Vou colocar o meu pique. Vocês podem fazer uns piquezinhos aqui também, ó, pessoal, no contorno, que isso vai ajudar vocês na hora de pregar esse contorninho, tá? Pra ele ficar bem certinho. Cuide pra não passar da costura. Ó, se vocês não souberem qual é o pique, vocês podem seguir direto aqui onde tá o zíper. Vou encostar aqui e vou passar o contorno com essa parte aqui de fora pra dentro, embutida, tá, pessoal? Olha só, pessoal, a nossa almofada ficou toda embutida aqui dentro, ó. Todinha embutida. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos abrir um pedacinho aqui, tá? De preferência, vocês abram aqui na parte de trás, que a costura, ela vai ficar mais escondida. Eu vou abrir aqui um pedacinho, não precisa ser muito grande. Tá prontinha a nossa almofada. O que que a gente vai fazer agora? Vamos encher a nossa almofadinha. Pessoal, então agora eu vou abrir o meu zíper aqui na parte de trás, tá? E vou encher com a minha fibra. O que que eu aconselho vocês?
encham bastante, que assim ela vai ficar bem bonita a almofadinha de vocês. Pessoal, então, olha a perfeição, pessoal, esse molde deu muito correto, muito certinho. A gente fez com muito carinho pra vocês, cada partezinha a gente testou, como a gente poderia deixar uma almofadinha confortável, sabe, e segura pro seu bebê. Eu amei, olha os detalhezinhos, pessoal, ficou perfeita. E se você seguir o passo a passo certinho, não tem como dar errado. A costura fica embaixo, não vai aparecer. E cada partezinha, pessoal, olha, bem acabada, toda ela, pessoal, eu tô muito orgulhosa dessa nossa almofadinha, desse modelinho aqui. Eu indico esse botãozinho tic-tac porque ele é mais forte, tá, pessoal? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. O nosso link de venda da nossa modelagem dessa almofada, ela vai ficar aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, compre ela lá na nossa lojinha da Lucete, tá? Vai ficar disponível para vocês lá, juntamente com essa videoaula aqui, para você aprender e fazer certinho, que não vai ter erro. Eu tenho certeza que muitas mamães vão procurar vocês para comprar esse modelinho, que ficou sensacional, ok? Então é isso, pessoal, um beijo, eu espero de coração que vocês tenham gostado, foi feito com muito carinho, com muita dedicação para vocês, como tudo que a gente faz aqui no nosso canal. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.